Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Política Cruzada desta semana para falar um pouquinho sobre políticas públicas e também sobre as eleições 2026. Nessa semana que passou, o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, esteve cumprindo a agenda aqui por Uberlândia, na região, se reuniu com representantes das lideranças políticas, representantes também da sociedade, prefeitos, vereadores e veio também aqui ao Política Cruzada bater um papo conosco. Está aqui comigo o secretário Marcelo Aro. Muito bom dia, secretário. Obrigado pela presença. Bom dia, Danilo. Uma alegria participar aqui com você. Prazer é nosso. Secretário, eu tenho visto a sua agenda ultimamente, é uma agenda bem extensa. Eu já vi o senhor participando de reuniões no Vale do Aço, no norte de Minas também. Enfim, descentralizando os trabalhos do governo de Minas Gerais. Aqui ao fundo do nosso cenário nós temos o Palácio Tiradentes e eu tenho visto que o senhor tem feito um papel de abrir as portas do Palácio para fazer uma gestão mais fora da capital. Isso faz parte também do seu objetivo lá na Secretaria? Claro, isso daí, na verdade, Danilo, eu estou cumprindo uma missão que me foi dada, né? Quando o governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões decidiram que eu assumiria a Secretaria de Governo, eles me deram uma missão muito clara. Falaram, Marcelo, você é secretário de Governo do Estado de Minas Gerais, você não é secretário de Belo Horizonte. Então, nós queremos você no interior, escutando as pessoas, quebrando os muros, né, que dividem a população do interior com o Palácio Tiradentes, né, com o governo. E desde então eu tenho feito isso, viu, Danilo? Eu passo a minha semana, claro, tem alguns dias que eu tenho que ficar em Belo Horizonte, mas eu sempre reservo alguns dias para ir para o interior. E eu viajo 2, 3, 4 cidades por semana para escutar as pessoas. E eu faço isso, Danilo, por uma questão que eu sempre carreguei na minha vida pública. Eu falo que o líder que perde a capacidade de ouvir as pessoas, ele, consequentemente, perde a capacidade de resolver os problemas, porque uma coisa está ligada à outra. Eu falo que um bom líder, ele tem que ter ouvido atento, ele tem que escutar as demandas das pessoas. Escutando o problema do outro, ele se comove, é natural do ser humano. Quando você senta comigo, Danilo, e coloca os problemas que você está vivendo da sua vida, é natural eu ter compaixão dos seus problemas. Falar assim, nossa mãe, olha o que ele está vivendo. E o político, ele é aquele que escuta, que se comove com a dor do outro e busca solução. Ou seja, beleza, esse é o problema. Agora, como que eu resolvo? É isso. A função da vida pública se resume nisso. Se todo político tivesse isso muito claro, né, na mente, no coração, certamente nós teríamos uma sociedade muito melhor. E eu busco fazer isso. Então, quando eu vou para o interior do estado, como você bem disse, semana passada eu estava no Vale do Aço, antes eu estava no norte de Minas, e eu sempre viajando. Mas é isso, eu escuto os prefeitos, vereadores, os representantes da sociedade civil, associações, e escuto quais são as demandas, quais são os problemas, e volto para Belo Horizonte em busca das soluções. E eu acho que esse é o caminho para que a gente tenha realmente sucesso na gestão pública. E o senhor está tendo lá dentro do governo autonomia para isso? O governador Romeu Zema te dá liberdade para poder ir atrás das lideranças, conversar com as cidades? Como é que é o seu diálogo com o governador? Danilo, eu falo que a confiança do governador Romeu Zema e do Matheus Simões, ela chega a constranger a gente. Quem está em casa vai entender o que eu estou falando. Sabe quando a pessoa confia tanto em você, que você fica até constrangida com aquilo dali? É a relação que eu tenho com o governador Romeu Zema e com o Matheus Simões. Eles dão autonomia completa para que a gente faça esse trabalho de ouvir as lideranças, conversar, propor soluções, e nós temos ali um time que eu falo hoje, Danilo, que eu tenho alegria de participar e muito orgulho de fazer parte do nosso time, porque nós temos ali o governador Romeu Zema, que tem aquele jeito dele, né? O governador, ele é um homem simples, humilde. Você conhece ele? Sim, já esteve aqui no programa. E é dele. As pessoas falam assim, não, mas quando desliga a câmera, ele é aquilo dali. Eu falo, gente, é aquilo. O governador Romeu Zema é aquilo dali, aquela simplicidade, aquele jeito especial de ser. Nós temos o Matheus Simões, que é um gestor fora da curva. Danilo, olha, eu vou te falar uma coisa. Nós mineiros, e aí eu falo como mineiro, não é nem como secretário, nós temos uma sorte de ter o Matheus Simões chefiando a administração pública do nosso estado. Ele conhece tudo de gestão pública. Ele conversa com o secretário de Fazenda como se o secretário da Fazenda fosse. Ele conversa com o secretário de Planejamento como se o secretário de Planejamento fosse. Ele entende de tudo. Tem reunião que eu participo com ele, eu falo, não é possível que o cara sabe isso daqui. Ele dá aula
naquilo dali. Então, o Matheus Simões, ele é muito competente. E a minha característica ela é mais política mesmo, né? Eu gosto do diálogo, da conversa, de encontrar os prefeitos, encontrar os vereadores, escutar quais são os problemas, levar para o governo. Então eu acho que a gente se completa. Quando eu chego das minhas viagens do interior com aquele tanto de demanda, eu sento com o Matheus e aí eu vou falando e o Matheus vai falando, isso tem que fazer assim, aqui tem que caminhar assim. Ele sabe o caminho das pedras lá para resolver o problema, que não é fácil, Danilo. Nós somos um estado de 20 milhões de pessoas, é um estado continental, né? Nós somos maiores do que muitos países. Então não é fácil você conseguir dar solução para os problemas que aparecem pelo tamanho da engrenagem que nós temos da máquina pública. Mas o Matheus ele tem essa capacidade de conseguir resolver os problemas mesmo com o gigantismo ali que nós temos dentro da máquina pública. Secretário, na Casa Civil eu vi que o senhor fez uma agenda, até antes mesmo da Casa Civil, na sua vida pública, uma agenda muito contundente relacionada às pessoas com deficiência e física e com doenças raras. Passando agora, o senhor está na Secretaria de Governo, essa agenda permanece? Permanece, Danilo. Até saiu um decreto essa semana transferindo as competências da Casa Civil para a Secretaria de Governo, entre elas a pauta das pessoas com deficiência, doenças raras, enfim, associações, APAES, todas essas entidades que são relacionadas à pessoa com deficiência. E isso é muito curioso, Danilo. Eu acho que eu vou falar aqui pela primeira vez, mas quando eu fui para o governo do Estado, lá atrás, quando eu virei secretário da Casa Civil, foi muito interessante porque o governador criou a Casa Civil para que eu assumisse. Então teve que tramitar um projeto dentro da Assembleia Legislativa. E aí, antes de mandar o projeto, todo dia ele me ligava e falava assim, Marcelo, estava aqui pensando, nós vamos incluir na Casa Civil e o trabalho, por exemplo, de política internacional, de relacionamento internacional, ok. Aí ligava no dia, Marcelo, eu acho que é importante também levar a questão do relacionamento com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas também para a Casa Civil, você topa, eu topo. E cada dia ele ligava para aumentar alguma coisa que é para a Casa Civil. E aí quando o projeto estava definido, e aí ele falou, amanhã nós vamos enviar. Aí eu falei, tá pronto, governador? Tá pronto. Falei, agora eu quero pedir uma coisa para o senhor. Aí ele, o quê? Falei, tem como o senhor colocar na Casa Civil também todo o trabalho de políticas públicas para as pessoas com deficiência e doenças raras? Aí ele riu e falou assim, sua pauta, né? Eu falei, a minha pauta, governador. E mais do que isso, é importante a gente levar para uma pasta meio, porque a política de pessoa com deficiência antes estava na saúde, na educação e no desenvolvimento social, mas não tinha uma pasta meio pensando no ciclo completo da vida da pessoa com deficiência. E o governador achou ótima ideia e transferiu essa competência para a Casa Civil, que agora vai junto comigo para a Secretaria de Governo. Mas essa foi a única pauta que eu pedi para que, de fato, eu assumisse a condução dos trabalhos. E eu faço isso, Danilo, porque essa é a pauta da minha vida. Eu estou secretário de governo, mas eu sou pai da Mariazinha e serei para toda a eternidade. Eu tenho 6 filhos com a Tininha, né? E a minha primeira filha, ela tem uma doença raríssima. A minha filha não anda, não fala, ela tem deficiência cognitiva completa, ela só ri e chora e arrasta. Mas a Maria é a grande alegria da minha vida. A Maria é o maior presente que Deus podia ter me dado. E a Maria que realmente tirou as vendas dos meus olhos e me ensinou o que é o amor gratuito, o amor verdadeiro. Então, eu me sinto obrigado a, diante de tamanho amor, também fazer algo para as pessoas com deficiência e doenças raras. E essa virou a bandeira da minha vida. Então, nós abrimos uma casa em Belo Horizonte, que é a primeira casa de acolhida de doentes raros do Brasil, e a gente acolhe as pessoas que não têm condição de fazer um tratamento, de conseguir uma medicação, enfim, de fazer uma consulta médica. São centenas de crianças atendidas semanalmente, que eu chamo de meus filhos. E também, através dessa minha experiência, nós começamos a fazer políticas públicas no Estado que realmente têm mudado a vida dessas pessoas. E, Danilo, eu falo aqui isso com orgulho, sabe? Orgulho, a parte boa do orgulho, né? Aquela que a gente bate no peito e fala, cara, aqui nós estamos deixando um legado. Hoje, Minas Gerais é exemplo para o Brasil e já para o mundo de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós temos, por exemplo, Danilo, se me permite, à vontade. Por exemplo, somos o único estado do Brasil a ter o teste do pezinho ampliado. Então, você imagina aquele teste de pezinho ampliado que nós fazíamos, que detectava 6 doenças, agora em Minas Gerais detectam mais de 60 doenças raras. Então, quando a criança nasce no SUS, gratuitamente,
ela colhe aquele exame de sangue do calcanhar. Sim. E esse exame, né, aquilo que colheu ali, o sangue, ele é enviado via SEDEX para Belo Horizonte, para o NUPAD da UFMG, e lá é feita a triagem neonatal. É um investimento de mais de 60 milhões de reais por ano. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, uma criança nascia em Minas Gerais com atrofia muscular espinhal, aquela doença que ela vai perdendo a força muscular, até ela não conseguir respirar mais e morrer asfixiada. Ela antes nascia, não era diagnosticada, quando vinha o diagnóstico já era tarde demais e ela vinha a óbito. Geralmente são crianças que morrem antes dos 5 anos de idade. E quando tem medicação, a medicação é o Spinraza e o Zolgensma, que um custa 3 milhões de reais e o outro 12 milhões de reais. Ou seja, inviável. Acabou. Agora em Minas Gerais a criança nasce com atrofia muscular espinhal e ela é detectada no nascimento. Depois de 1 semana que ela está viva, está lá no NUPAD o exame, porque em 5 dias sai o resultado, fala, essa criança tem atrofia muscular espinhal. A gente leva a criança para Belo Horizonte, dá o tratamento que ela precisa, é uma medicação via oral muito mais em conta, muito mais barata do que essas que eu falei, e a criança passa a ter uma vida normal dali para frente. E assim eu poderia falar da SCID, da gama de várias outras doenças que hoje são triadas. E aí, Danilo, eu falo com muito orgulho, ninguém sabe disso, mas através do teste do pezinho ampliado, nós estamos salvando milhares de vidas todo mês em Minas Gerais. Várias Marias, Joãos, José estão sendo salvas por uma política pública do governo do estado de Minas Gerais. E quase ninguém sabe disso, mas é uma realidade que só tem em Minas. A criança que nasce em São Paulo não tem isso, a que nasce no Rio de Janeiro tem isso, mas a que nasce em Minas Gerais tem de maneira gratuita. Então eu poderia aqui, e aqui não é força de expressão não, eu poderia aqui, Danilo, passar o dia te falando de ações, de políticas públicas para as pessoas com deficiência que são completamente inovadoras. O trabalho que a gente tem feito pelas APAES, as salas multissensoriais no interior do estado, o selo raro nos processos judiciais que dão prioridade para as pessoas com doenças raras, ou seja, o cordão de identificação do doente raro, que hoje é uma realidade em Minas Gerais, são inúmeras políticas públicas. Imagine você, eu há semanas atrás recebi um convite para ir falar em Barcelona do que nós estamos fazendo em Minas que está dando tão certo de política pública para pessoa com deficiência. Ou seja, somos referência. E aí você fala, Marcelo, então quer dizer que está tudo mil maravilhas aqui no estado para quem tem deficiência, para pessoa com deficiência? Não, não está não. Mas o pouco que nós fizemos já virou referência no país. Ou seja, talvez não é nós que estejamos tão bem, né? Os outros que estão muito mal. Mas o pouco nosso já tem feito a diferença na vida de muita gente, viu, Danilo? Eu quero continuar nesse assunto, secretário, porque o senhor mencionou a questão da APAE, né? Que é uma instituição muito relevante, muito forte. Mas eu acho que no Brasil todo, em Minas, não é diferente. Existem muitas outras associações e entidades que trabalham no sentido de apoiar a pessoa com deficiência. O trabalho é muito importante, esse que vocês fazem, por exemplo, da detecção da doença rara ou da deficiência ali na questão do bebê. Mas nós temos aquelas pessoas que já vivem, né, convivem com a doença, com a deficiência e que precisam desse apoio. A APAE faz isso, dá o apoio para essas pessoas. Em Uberlândia, por exemplo, nós temos a Aparo, aqui nós temos um hospital da ACD, não é nem hospital, um centro de reabilitação da ACD. O governo também trabalha no sentido de apoiar todas essas entidades? Aqui em Uberlândia, eu vou te dar um exemplo. A gente conversa com todas as associações que trabalham com a pessoa com deficiência e doenças raras. E estamos mandando recurso para várias delas. Por exemplo, nós, ano passado, mandamos um recurso, o governador Romeu Zema e o Matheus Simões autorizaram, de em torno de 50 milhões de reais para as instituições que trabalham com pessoa com deficiência. Aqui em Uberlândia foram 4 associações contempladas. Né? Então, ou seja, é um trabalho que ele transcende a APAE, né? Ele vai para além da APAE. Eu falo muito da APAE porque a APAE, ela geralmente é a porta de entrada para pessoa com deficiência no interior, ela é a sobretudo maior, dos municípios menores, que não é o caso de Uberlândia, não é o caso de Belo Horizonte, que tem tantas outras. Mas na maioria das cidades do estado só tem a APAE. E aí, por isso que eu sempre falo da APAE, porque eu sei o trabalho que eles fazem, sei que eles matam um leão por dia para manter a APAE aberta, como também aqui você falou de outras associações que também matam um leão por dia para conseguir atender a população. Mas nós temos sim um olhar atento para essas instituições, Danilo. E mais uma vez eu repito, eu tenho muito orgulho desse trabalho, Danilo, muito orgulho. Eu sei que essa não é a minha missão enquanto secretário de governo, essa é a minha missão
de vida, Danilo, de vida. E você pode ter certeza que daqui a uns anos as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, olha, o que o governo Romeu Zema, Matheus Simões fez para pessoa com deficiência e doença rara é histórico. É um divisor de águas em políticas públicas para esse segmento da sociedade. Esse é o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro. Política Cruzada vai fazer um pequeno intervalo comercial e na volta o nosso assunto continua aqui com ele. Nós temos que falar de eleições 2026. Gente, é um instante só, a gente volta já já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo, hoje recebendo o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Marcelo Aro. Secretário, a gente falou muito de políticas públicas no bloco anterior, agora eu quero falar um pouquinho de política partidária também. Mas o seu papel na Secretaria de Governo é também esse, por exemplo, de dialogar com a Assembleia Legislativa de Minas. O senhor está no Progressistas, que agora federou com a União Brasil, tem uma bancada expressiva na Assembleia Mineira, mas existem muitas pautas sensíveis lá que, principalmente neste momento, está demandando, eu acho que um esforço maior do governo de Minas. E eu falo a questão do Propag, né? Que são vários os projetos que integram ali a adesão ao Propag. Como é que o senhor está trabalhando nesse sentido de dialogar com a Assembleia e tentar, na medida do possível, viabilizar aquilo que é necessário para fazer a adesão ao Propag? Ótimo. Danilo, importante falar para quem está nos assistindo e gosta de política, né? Muitas vezes as pessoas comentam como que é a articulação do governador Romeu Zema com a Assembleia, quais que são os resultados que ele tem conquistado. E aqui eu posso fazer uma prestação de contas, tá, Danilo? Eu assumi a Secretaria de Governo dia 12 de fevereiro de 2025. Então já são 8 meses que eu estou à frente da Secretaria de Governo. Nesses 8 meses, Danilo, nós ganhamos todas as votações. Todas. Não perdemos um único projeto. Olha isso. Isso é algo muito emblemático. Emblemático. Ainda 8 mais meses. porque estava É difícil você achar uma casa legislativa que tem 8 meses que não derrota o executivo. Né? Tem 8 meses que nós estamos... Eu gosto muito de futebol, Danilo. Nós estamos invicto, né? Vou usar um jargão aqui do futebol. Nós estamos invicto, tem 8 meses. E isso é fruto da base coesa que hoje nós temos. Hoje, Danilo, eu tenho alegria de falar que o governador Romeu Zema tem a maioria absoluta dos deputados estaduais comprometidos com o desenvolvimento de Minas Gerais e com as pautas do governo do estado. Nós temos ali aproximadamente 55 deputados dos 77 que são base de governo e votam com o governo. Então, eu fico muito tranquilo que os projetos que forem pautados, eu tenho certeza que nós vamos vencer, porque nós temos uma base muito forte e uma base que realmente está comprometida com Minas. Quando você pergunta dos desafios, Propag até aqui nós ganhamos todos os projetos que foram pautados do Propag. Ainda faltam alguns a serem pautados, mas eu acho que está dentro do tempo, né, que foi estipulado pelo presidente Tadeuzinho. O presidente Tadeuzinho tem sido um excelente parceiro do governo do estado. Os deputados têm nos ajudado muito. Os deputados ficam o tempo que precisa nas comissões debatendo, vão para o plenário, tem vencido a obstrução da oposição. Então, eu estou hoje confortável, eu tenho convicção que nós vamos terminar o ano ali no final de dezembro, exatamente onde nós planejamos quando começou o trabalho ali em fevereiro, nosso na Secretaria de Governo. Vamos aprovar os projetos que nós enviamos para a Casa Legislativa e vamos aderir ao Propag. O senhor mencionou o presidente Tadeuzinho, mas teve um certo momento que a relação ficou um pouco tensa. Ele estava descontente, por exemplo, com a condução que o vice-governador Matheus Simões estava dando, a questão do Propag. O senhor já conseguiu apaziguar essa situação? Eu fui deputado 8 anos, Danilo. Eu fui deputado federal 8 anos. Eu conheço, fui vereador, né? Então você imagina, eu conheço o parlamento, né? Vereador, deputado federal, eu conheço o parlamento. É natural. É porque às vezes a gente deixa a coisa pior do que ela é, né? Eu acho que e é natural, e eu sou jornalista também, às vezes na imprensa sai de uma forma que alguma divergência de ideia virou uma briga, virou um mal-estar, e não é verdade. Olha, pelo menos nos 8 meses que eu estou lá, o presidente Tadeuzinho tem sido um parceiro. O vice-governador Matheus Simões nos ajuda
de uma forma que eu, inclusive, falo com ele, falo, Matheus, eu queria que você gastasse menos tempo com isso e pudesse gastar mais tempo com a gestão, né, que é aquilo que você faz com excelência, porque tudo que a gente precisa do Matheus para dialogar com os deputados, ele é o primeiro a se colocar à disposição. Toda vez que a Assembleia chama algum representante de Minas para ir lá, para ser confrontado, o Matheus fala, eu vou. Então, você imagina você ter um vice-governador que se coloca nessa posição de diálogo, de esclarecimento, de construção com a Assembleia, e o diálogo do Tadeuzinho com o Matheus Simões é muito salutar, é muito bom. Então hoje, eu posso te dar o cenário de hoje, Danilo, o raio-x de hoje. Hoje a relação está ótima, está muito bem conduzida. Claro, vai ter divergência, natural do parlamento ter divergência. Eu, como eu disse para você, fui vereador, fui deputado federal, eu não lembro de um mandato meu que não houvesse divergência da presidência, da mesa diretora com o executivo. É natural essa divergência, mas a gente tem conseguido transpor as divergências, superar as divergências. E isso que é o importante para o cidadão mineiro. Porque quem está nos assistindo, ele quer saber o seguinte, Marcelo, o que isso vai melhorar na minha vida? Eu respondo, se a gente aderir ao Propag, nós vamos ter mais dinheiro na saúde, na educação e na infraestrutura. Hoje a gente paga mais ou menos por mês 500 milhões de reais para a União, gente. 500 milhões de reais que sai do mineiro e vai lá para a mão do governo federal. Quando a gente fizer, né, ao fazer adesão ao Propag, esse dinheiro vai muito menos para a União, porque nós vamos pagar com muitos anos essa parcela. E esses 500 milhões que estavam indo para pagar a dívida com a União, que basicamente pagava juros de 4%, agora nós vamos investir em quê, Danilo? Em estrada. Nós vamos investir no desenvolvimento do nosso estado, nós vamos investir nas UBSs, na atenção primária da saúde, nas cirurgias eletivas que o povo precisa, nós vamos investir na escola que os nossos filhos estudam, ou seja, a gente vai melhorar a qualidade de vida deles e o desenvolvimento deles, nós vamos realmente deixar esse dinheiro na mão de todos nós mineiros. Eu falo que essa briga que está acontecendo, né, dessa dívida que nós temos com a União, ela é uma dívida, ela é uma luta que deveria unir todos os mineiros de bem, porque a discussão é o seguinte, nós pagamos imposto, o dinheiro vai ficar para nós mineiros ou vai lá para a União, para ele dividir para outros estados? Nós mineiros tínhamos que dar as mãos aqui, sendo base, sendo oposição, todo mundo devia dar a mão e falar, não, isso daqui transcende a parte ideológica, aqui é desenvolvimento para o nosso estado. Isso deveria ser uma pauta que unisse, né, gregos e troianos. Infelizmente a gente sabe que não é assim, mas deveria, viu, Danilo? Pois é, ainda dentro dessa pauta, o estica e puxa agora lá está relacionado à questão da privatização da Copasa. O governo quer fazer a privatização sem o referendo popular, que é uma coisa que exige a Constituição do Estado. E a Assembleia não está querendo permitir isso. Como é que o senhor vai fazer para convencer os deputados a tirarem a exigência do referendo popular? Não é que a Assembleia não está querendo, né? Tem alguns poucos deputados que não querem, mas a maioria quer. Sabe por quê, Danilo? Porque essa pauta é uma pauta comum para todos nós mineiros. Hoje o referendo ele demanda uma burocracia que a gente não faz o referendo amanhã. A gente só consegue fazer o referendo na eleição. Então, você imagina você, na próxima eleição, né? Você vai votar para presidente, para governador, para um senador, para o segundo senador, para o deputado federal e para o deputado estadual. Para além disso, você ainda ia ter que votar em privatização ou não. É muita coisa para o cidadão ir lá e opinar na urna. E mais do que isso, a gente só ia conseguir fazer isso na eleição. E nós vamos perder esse um ano. Nós precisamos, por exemplo, aderindo ao Propag, nós precisamos pagar parte da nossa dívida com investimento em Minas Gerais. Como que nós vamos pagar isso? Com dinheiro, por exemplo, da privatização da Copasa. Então, eu acredito que os deputados estaduais já perceberam isso. Eu estou muito seguro, viu, Danilo? Não quero aqui fazer nenhum tipo de futurologia, não, mas eu acredito que esse projeto será pautado e eu acredito que nós colocaremos a maioria dos votos, os votos necessários para derrubar o referendo e para privatizar a Copasa. Secretário, só para fechar a questão do Propag, outro dilema que teve lá na Assembleia foi a questão da venda dos ativos. Muitos imóveis foram colocados na mesa de negociação com o governo federal, inclusive uma lista assim, gigante, tinha imóvel aqui em Uberlândia, Doidado e na região toda. A Assembleia também ficou um pouco reticente com isso, porque não tinha feito a avaliação desses imóveis. Isso também está contornado?
Danilo, vamos lá. Você me desculpa a liberdade, À você vontade. sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, mas é porque eu não entendo que foi uma dificuldade imposta pela Assembleia, porque a Assembleia é o conjunto de 77 deputados. Eu tenho 55 deputados que são favoráveis. Então nós vamos chamar os outros 22 de Assembleia? Não, eles... É um fragmento, é um pedaço. Seria parte da Assembleia. Uma parte minoritária. É uma parte majoritariamente minoritária, se é que existe isso. Ou seja, é a minoria absoluta que está colocando dificuldade, a maioria absoluta quer. Por quê? Porque entendeu o que está acontecendo, Danilo. E aqui é importante falar o seguinte, e aí eu vou tomar a liberdade de explicar para quem está em casa. Gente, nós pegamos o estado de Minas Gerais completamente falido. Vamos lembrar, Danilo, como que a gente pegou o estado quando o governador Romeu Zema foi eleito governador? O servidor público tinha 3 meses e meio de salário atrasado. Você que é policial, está me acompanhando, você que é professor da rede estadual, você lembra disso? 3 meses e meio que seu salário estava atrasado. Nós colocamos em dia o salário de todos os servidores. Pelo contrário, a gente antecipa pagamento hoje. Nós pegamos o estado com o governo devendo repasse constitucional obrigatório para as prefeituras. Ou seja, aquele repasse que é constitucional para a prefeitura, o governo do estado simplesmente meteu a mão e a gente regularizou, pagou aquilo que estava devendo. Na área da saúde, a gente devia só para Uberlândia algo em torno de 150 milhões de reais, que a gente pagou. Então você imagina o estado que a gente pegou Minas Gerais. Minas Gerais não estava mal cuidado, ele estava completamente abandonado. E a gente colocou o trem nos trilhos, a gente deu uma nova cara para Minas Gerais. O governador Romeu Zema, com a gestão do Matheus Simões capitaneando isso, conseguiu colocar o trem nos trilhos. Só que aí, Danilo, ficou uma dívida, que é a dívida com a União. Sabe quanto que a gente deve à União? 180 bilhões de reais, Danilo. É muito dinheiro, né? E agora, nós reconhecemos a dívida. A gente sabe que tem a dívida, só que a gente não tem condição de pagar essa dívida, a gente não tem esse dinheiro para pagar essa dívida agora. Quando você tem uma dívida, né, você que ganha aí 3 mil reais, 4 mil reais por mês, tem uma dívida com um banco, o que você vai fazer? Você fala, olha, eu realmente tenho a dívida, mas eu preciso ir pagando isso aos poucos e eu não posso cortar do meu orçamento mensal a conta de água, a conta de luz, a comida que eu compro. Eu posso cortar a viagem que eu faço de final de ano. Eu posso cortar o restaurante que eu vou no final de semana. Mas tem coisas essenciais que eu não posso cortar. Isso é o Propag. A gente fala o seguinte, União, a gente deve, mas nós não podemos cortar o essencial. Então nós vamos ter que te pagando aos pouquinhos até quitar. E outra coisa, União, tira esses juros abusivos aí de 4%, que era o que ele cobrava pra gente. Só que aí a União virou, a União, tá, Danilo? Não fomos nós. E falou o seguinte, beleza, eu aceito. Mas é o seguinte, 20% da dívida você tem que me pagar à vista. 36 bilhões de reais. A gente falou, não tem 36 bilhões de reais. Eu não tenho, nós não temos no caixa 36 bilhões de reais. Aí a União falou assim, não tem problema, me pague em ativos. Ou seja, me paga com o patrimônio que você tem, né? Se a gente olhar para o caso concreto nosso aqui, é o cara que ganha 3, 4 mil reais, ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro. Não, mas você tem um carro, então bota seu carro aqui na negociação. E aí, a União pergunta para a gente, o que vocês têm de ativo? Aí nós apresentamos o que a gente tem de ativo. Qual que é o ativo do Estado? Os imóveis, as nossas estatais. A gente apresentou e falou, União, tá aqui, o que eu tenho é isso. O que você quer? Danilo, não é a gente que faz lista de imóvel, não. Nós apresentamos todos os imóveis. Quem vai escolher qual imóvel que quer é quem é o dono da dívida. O dono da dívida é a União. Agora, se a União acha que não quer aquele imóvel, ela só fala, ó, eu não quero. E está tudo bem. Mas cabe a nós, que somos devedores, oferecer para o credor aquilo que ele quer pegar. Esse é o papel do Estado. Então, quando a gente mandou os projetos, os imóveis, a gente relacionou todos os imóveis do Estado de Minas Gerais, né? E, sobretudo, aqueles que a União já manifestou interesse de pegar. Só que aí, Danilo, eu acho uma coisa curiosa, sabe? Tem um pessoal que reclama, falando o seguinte, não, pelo amor de Deus, esse imóvel aqui vai para a mão da União. E muitas vezes a gente escuta esse discurso da nossa oposição, que é a situação do governo federal. Eu falo assim, mas vocês não confiam no governo federal para cuidar do imóvel? Vocês não confiam no governo federal, então, para ser o chefe, o pai dessa estatal ou o pai desse ativo? Porque é o governo que se apoia. Entendeu? Então, assim, é uma contradição muito grande, Danilo. E é por isso
que nós temos hoje 55 deputados que compraram essa ideia e que eu tenho certeza, repito para você, Danilo, pode anotar e me cobrar. Eu acredito mesmo que será pautado e eu acredito na aprovação do projeto. Tá certo, eu acho que propague, a gente falou tudo, agora vamos falar um pouquinho de eleições 2026. Em 22 o senhor tentou uma vaga no Senado Federal, em 26 vai tentar de novo a Câmara Alta? Danilo, eu hoje estou focado em resolver os problemas de Minas Gerais. O governador Romeu Zema e o Matheus Simões me pediram para que eu me dedicasse de corpo e alma para que nós entregássemos um governo melhor para a próxima gestão, para que nós tivéssemos um governo com aprovação popular. E eu estou focado nisso. Eu tenho certeza que nós vamos entregar. Hoje o governo Zema é um governo muito bem avaliado pelos mineiros num estado heterogêneo, que não é fácil você ter uma aprovação maciça. O governador Romeu Zema e o Matheus Simões conseguiram. Agora, óbvio, vai aproximando as eleições, nós que somos políticos, é inevitável que a gente comece a falar do processo eleitoral. Eu falo que eu tenho algumas missões para 2026, tá, Danilo? A primeira missão, eu quero ver o governador Romeu Zema presidente da República. Vou trabalhar para isso, porque eu sei o que o governador fez em Minas e eu sei que nós precisamos de uma pessoa com o perfil dele para ajeitar o Brasil. Eu não acredito nesse governo que hoje comanda o nosso país e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica baixa, eu não estou discutindo sexo dos anjos. Eu não acredito nesse governo como política pública mesmo, como aquele governo que resolve a vida de fato do cidadão e do mais necessitado. Entendeu? Eu vejo muito perfume e pouca solução para os problemas. Então eu sei que o Brasil precisa de alguém sério, comprometido, gestor, competente e que consiga fazer a diferença no país. Por isso que meu projeto número 1 é ver o governador Romeu Zema presidente da República. Meu projeto número 2 é não deixar a gente retroagir no governo do Estado. Nós avançamos tanto, a gente não pode entregar o Estado para aqueles que saquearam Minas Gerais lá atrás. E é por isso que eu estou comprometido com a eleição do Matheus Simões para governador de Minas Gerais. O Matheus, ele é a certeza que nós vamos continuar fazendo aquilo que está sendo feito hoje. Hoje eu te pergunto, você está satisfeito? Você que está me assistindo, você está satisfeito com Minas Gerais, com o governo Romeu Zema? Se você está satisfeito, o caminho é o Matheus Simões para dar continuidade. Então eu estou comprometido com a eleição do Matheus Simões para governador. E aí entra a terceira e a quarta missão. A terceira é conseguir dar para o Matheus, no próximo mandato, um conforto de base dentro da Assembleia. O Matheus precisa ser eleito, mas ele precisa fazer a maioria na Assembleia Legislativa. Então eu vou ajudar na condição dos trabalhos para que ele tenha maioria, para que ele não passe o que o governador Romeu Zema passou lá atrás, no primeiro mandato. Eu não quero que o Matheus passe no mandato dele de governador. E aí eu entro na minha quarta missão. A minha quarta missão, e aí é um desejo que de fato eu tenho, Danilo, é de representar Minas Gerais no Senado Federal. E eu não escondo esse meu desejo, porque eu acredito que hoje, o momento que o Brasil vive, o Senado Federal pode ser o divisor de águas. O Senado Federal ele tem um papel fundamental na discussão dos limites dos outros poderes. Então eu acredito que nós temos, por exemplo, no Brasil um poder judiciário que está incomodando a gente, sabe? Um poder judiciário que está extrapolando a competência dele. Então nós precisamos de um Senado forte para que a gente coloque limites, para que de fato um poder seja harmonioso com o outro, para que um não invada a competência do outro. Então eu gostaria de ser senador para cumprir esse papel lá no Senado, representando Minas Gerais, e também para trabalhar uma pauta municipalista, porque eu acredito, Danilo, que os problemas estão nas cidades, é lá que o cidadão mora, e eu quero, como senador, levar solução para os cidadãos mineiros, através da pauta municipalista, ou seja, levando recursos, tirando da União lá de cima e trazendo aqui para Minas Gerais. Eu acho que eu tenho habilidade política e conhecimento técnico para fazer os debates que o Brasil e que Minas Gerais precisam. Então, eu ficaria extremamente feliz de poder representar o povo de Minas Gerais lá no Senado, mas está na mão de Deus e do povo mineiro. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho enquanto secretário de governo, vou continuar ajudando o governador Romeu Zema e o Matheus Simões nos projetos já colocados para presidente e governador, e se o povo achar que eu posso representar eles no Senado, eu estarei pronto em 2026 para concorrer a essa vaga. Como é que o senhor está enxergando esse ressurgimento, vou dizer assim,
do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, no cenário do Senado? Eu vi algumas pesquisas anteriores, mais precisamente da Paraná Pesquisas, a mais recente, coloca ele na primeira posição entre as intenções de voto neste momento para o Senado Federal. Como é que o senhor enxerga isso? Pode ser um problema o PSDB lá na frente? Não, de forma alguma. Eu não acredito não. Acho que o Aécio Neves, ele teve a contribuição dele para Minas Gerais, foi um governador. Eu sei reconhecer as coisas boas que ele fez, né, enquanto governador do estado de Minas Gerais. Não vejo o senador, governador, hoje deputado federal Aécio Neves como um adversário. E eu acredito, Danilo, que política a gente não ganha por WO. Política é isso mesmo, política é uma disputa eleitoral onde cada um vai colocar a sua ideia e suas propostas. Eu acredito naquilo que eu defendo. Eu acredito naquilo que eu quero fazer para Minas Gerais. Eu amo o meu estado. Eu sou apaixonado com Minas Gerais. Eu acredito que eu posso contribuir muito. E eu acho que é natural que outros também queiram isso. E eu vou com muita tranquilidade, paz no coração, para uma disputa eleitoral. E se o Aécio for candidato ao Senado, vamos fazer o bom debate, né? Vamos fazer o debate correto, o debate alto, o debate sem chute na canela. Então eu não tenho problema nenhum, não vejo o Aécio Neves como adversário e, enfim, que ele tenha sucesso aí nas empreitadas dele. E como que o senhor está vendo a situação do senador Cleitinho nessa disputa de 2026? Aqui esteve recentemente o vice-governador, o professor Matheus, e havia ali uma preocupação ainda ou uma incerteza sobre a posição do senador Cleitinho em 2026. Ao que tudo indica, até agora ele será um candidato a governador. Pode ser um problema para a chapa de vocês? Danilo, é claro que o desejo nosso dos sonhos é você ter uma unidade no campo do centro e da direita em Minas Gerais. E eu acho que a unidade desse campo, ele vem com 3 nomes, com Matheus Simões, com Nicolas e com Cleitinho. Então eu gostaria muito de ver os 3 unidos no mesmo palanque. Agora, indiferente se nós vamos conseguir ter sucesso nessa unidade ou não, eu estarei com o Matheus Simões. E eu estarei com ele porque eu acredito no projeto do Matheus Simões. Ô Danilo, a política, ela não pode ser ser algo assim, se para mim tá bom no momento eu vou, se tá ruim eu não vou, ou seja, ser aquela coisa que você surfa na onda. Eu acredito no projeto do Matheus. Eu não consigo, Danilo, se a gente sair aqui do estúdio, você me chamar lá para sua casa, pra gente jantar, e a gente vem entre amigos, e você virar para mim e falar assim, Marcelo, você é um cara aí, foi deputado, foi vereador, é secretário de governo, você conhece a estrutura do Estado. O que é melhor para Minas Gerais? O que é melhor para as pessoas que vivem no nosso Estado? O melhor é o Matheus Simões. Eu não tenho dúvida nenhuma, Danilo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor é o Matheus Simões. Então eu não tenho como não defender esse governo, não tem como não defender o Matheus Simões, porque é o que eu acredito que é o melhor para Minas Gerais. Então é o seguinte, vamos fazer todo o esforço do mundo para manter a unidade do campo centro-direita, com o Cleitinho, com o Nicolas e com o Matheus. Mas se a gente não conseguir, eu vou estar com o Matheus Simões, nós vamos defender a candidatura do Matheus Simões e eu acredito que no debate, no momento que o mineiro parar para perceber essa discussão, ele vai decidir pelo Matheus. Olha, eu falo com o Matheus que a gente tem um desafio, tá, Danilo? É que os mineiros consigam assistir um bom debate entre os candidatos a governador de Minas. Se as pessoas conhecerem as propostas de cada um que está se candidatando a governador de Minas Gerais, esquece, Matheus vai ganhar a eleição e com facilidade, porque ele tem as melhores propostas para o nosso estado. Secretário, já caminhando para o final, a gente tem aqui algumas lideranças do Progressistas aqui em Uberlândia. O próprio prefeito Paulo Sérgio foi eleito no Progressistas, do seu partido. O ex-prefeito Odelma é uma liderança expressiva do Progressistas aqui na região. A esposa dele, a deputada Ana Paula, também. Como é que o senhor tem conversado com essas lideranças, inclusive em torno da sua eventual candidatura e da eventual candidatura do professor Matheus ao governo de Minas? Sobretudo porque existe um certo problema hoje de ordem política entre a atual gestão e a gestão anterior. O senhor está conseguindo aglutinar esse pessoal? Quem sou eu para conseguir fazer, para juntar essa turma toda, viu, Danilo? Mas olha só, primeiro falar o seguinte, o prefeito Paulo Sérgio é um amigo
é um cara que tem feito a diferença aqui em Uberlândia e eu tenho muito orgulho de caminhar do lado do Paulo Sérgio, tá? Por onde eu vou aqui em Uberlândia, eu falo, olha, tá aqui um prefeito que eu tenho orgulho de caminhar do lado. Cara competente, sério, trabalhador. O Paulo Sérgio, olha, é referência não só no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, ele é referência em Minas Gerais, né? Quiçá no Brasil, o Paulo Sérgio. Então, eu queria deixar muito claro dessa minha parceria e dessa minha admiração que eu tenho pelo Paulo Sérgio. Só que é impossível fazer política em Uberlândia sem falar do Odelmo Leão e da Ana Paula, que fizeram um trabalho também fantástico em Uberlândia. E quem vier aqui falar que o Odelmo não foi um bom prefeito vai estar mentindo. E eu não tenho compromisso com a mentira, eu não vou falar isso jamais. O Odelmo foi um excelente prefeito para a cidade de Uberlândia. Tem o meu respeito, tem o meu carinho, tem a minha admiração. Eu gostaria muito de ter o Odelmo nesse projeto que nós estamos construindo em Minas Gerais. Quando eu converso com o Matheus Simões, com o Romeu Zema, eu falo, olha gente, não tem como a gente querer fazer uma política realmente forte no Triângulo Mineiro do Alto Paranaíba se a gente não tiver o Odelmo Leão do nosso lado. Então é importante ter o Odelmo, é importante ter a Ana Paula. E eu vou fazer todo o meu esforço para que nós tenhamos eles dentro do nosso palanque. Eu vou trabalhar de novo no futebol, até os 48 do segundo tempo, para que a gente consiga ter também o Odelmo e a Ana Paula nesse projeto. Mas temos aqui tantos outros aliados, né? Nós temos aqui o Wellington Prado, que é uma referência em Uberlândia, nós temos o deputado Arnaldo Silva, grande companheiro, deputado da base, vota conosco na Assembleia Legislativa, o Leonídio Bolsas, que é o outro grande parceiro e está conosco nesse projeto, a Câmara de Vereadores. Eu tive agora uma reunião, né, quase com quase todos os vereadores, tinham ali, sei lá, 20 vereadores de Uberlândia participando da nossa reunião, que são parceiros, são amigos, são pessoas também comprometidas com esse projeto que aqui nós estamos falando. Ou seja, hoje eu vejo aqui no Alto Paranaíba e no Triângulo Mineiro uma possibilidade muito grande do Matheus Simões ter ali quase que sua totalidade do apoio nesse campo de centro-direita. E eu acredito que nós também teremos nesse projeto do Senado. Então, assim, Danilo, eu estou muito otimista e vou trabalhar muito, viu, Danilo? Eu quero, na campanha, vir aqui falar com você assim, Danilo, está 100% fechado, está todo mundo conosco, porque entenderam que, de fato, esse é o melhor projeto para Minas Gerais. Esse é Marcelo Aro, secretário de Estado de Governo de Minas Gerais. Secretário, prazer falar com você, muito obrigado pela presença, volte outras vezes. Obrigado, viu? Danilo, olha, estou sempre à disposição, contem comigo. Quem quiser continuar o bate-papo aí nas redes sociais é @Marcelo Aro, fica aí o convite. Obrigado, Danilo. Muito obrigado e muito obrigado também a você de casa que esteve conosco aqui neste domingo. A íntegra da nossa conversa com o secretário Marcelo Aro já está disponível aí no canal da TV Paranaíba no YouTube, viu? Outras informações de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br e fique por dentro de tudo. Para você um bom domingo, uma ótima semana e até domingo que vem.